Olá, hoje eu vou te contar uma história real, um caso sobre lucros que estavam sendo escondidos. É o tipo de situação que mostra, na prática, como a prova técnica certa pode virar completamente um jogo que parecia perdido. Imagina só a situação. Você investe dinheiro, tempo, coloca sua confiança numa parceria. E na hora de ver os resultados, tudo ficou obscuro. Ninguém te mostra os números de verdade. É muito frustrante, né? Pois hoje a gente vai ver um caso real, com números, que mostra como a perícia técnica transformou essa desconfiança toda em uma vitória na justiça. Fica claro que um parecer técnico não é um gasto, mas sim um investimento que traz um retorno enorme. Então vamos lá. Para a gente entender essa história, vamos conhecer o nosso cliente, que a gente vai chamar aqui de Carlos. E um aviso importante: apesar do caso ser real, todos os nomes e valores foram alterados, tá bom? Isso é para proteger a identidade de quem confiou no nosso trabalho. Olha só esse valor. Foi exatamente isso que o Carlos investiu na sociedade. Mais de R$ 136 mil. Não é pouca coisa, né? Era um investimento de peso, uma aposta num sonho que para ele era um sonho conjunto. Era a confiança dele transformada em dinheiro. O problema do Carlos é que ele se sentia de mãos atadas. Ele até tinha algumas provas, sabe? Os comprovantes de que ele tinha investido dinheiro, conversas no WhatsApp que provavam a sociedade, mas os relatórios de faturamento que ele recebia eram sempre incompletos, não dava para confiar. E para piorar, uma auditoria que ele tentou fazer não deu em nada, porque os sócios simplesmente não colaboraram. A sensação era de pura impotência. Ele tinha certeza que o faturamento era maior, mas como provar? E foi exatamente nesse ponto que o caso chegou para nós aqui na Central de Peritos. Eu vou te mostrar o passo a passo de como a gente pegou essa situação, que parecia não ter saída, e usando o nosso conhecimento técnico, conseguiu o melhor resultado possível para ele. E olha, se você está passando por algo parecido, se você sente que está perdendo dinheiro e não sabe como provar, saiba que tem uma saída sim. Aqui na descrição tem um link para você falar direto com o especialista da nossa equipe no WhatsApp. Uma conversa já pode te dar uma clareza enorme. Então, como é que o jogo virou? O primeiro passo foi uma análise super detalhada de cada documento que o Carlos entregou para a gente. Foi um verdadeiro trabalho de detetive financeiro, sabe? O nosso processo seguiu um método bem claro. Primeiro, a gente fez um pente fino em cada papel, cada conversa. Depois, começamos a reconstruir o caminho do dinheiro da empresa, peça por peça. Com isso, a gente conseguiu calcular o que realmente entrava e saía, para, no fim, determinar qual era o valor justo que pertencia ao Carlos. O nome disso é reconstrução técnica. A gente descobriu que os sócios simplesmente não tinham uma contabilidade organizada. Não existia livro contábil confiável. Então, o nosso trabalho foi literalmente reconstruir a realidade financeira da empresa a partir dos pedaços de informação que a gente tinha. Foi como montar um quebra-cabeça que, no final, revelou tudo que estava sendo escondido. E isso, no fundo, é o nosso propósito aqui na Central de Peritos. É para isso que a gente existe. Para entregar a verdade, traduzida em números, de um jeito claro e rápido. É transformar desconfiança em fatos concretos. E antes de eu te mostrar o resultado final, que é a melhor parte, um pedido rápido. Se essa análise está te ajudando a entender melhor as coisas, já deixa o seu curtir aqui embaixo e se seu caso precisa de uma análise técnica profunda como essa, é só apontar o celular para o QR Code que está na tela ou usar o link do WhatsApp que está na descrição. Bom, vamos ao que interessa, o clímax da história. Depois de toda essa investigação, a gente chegou ao resultado. A justiça, preto no branco, traduzida em números. A diferença é gritante, olha isso. De um lado, os sócios alegando, o lucro foi baixo, sua parte de 20% não é quase nada. E do outro, a conclusão do nosso parecer técnico. O Carlos tem direito a 20% dos lucros reais, que foram escondidos. A prova técnica mudou completamente a história do processo. E o resultado financeiro disso tudo? Uma recuperação de R$ 450 mil para o Carlos. Mas esse número, gente, não é só dinheiro. Ele representa justiça. Representa o fim de noite sem dormir. É a paz de espírito de saber que a verdade finalmente apareceu. Esse é o poder de um parecer técnico bem feito. Então, qual é a grande lição que fica desse caso? É que ninguém precisa simplesmente aceitar uma alegação injusta. Com a prova técnica certa, é totalmente possível assumir o controle da situação. Um parecer técnico te dá vantagens estratégicas que fazem toda a diferença. Ele se torna uma prova forte no processo porque usa uma metodologia com validade jurídica. Ele fortalece, e muito, a posição do advogado.
Mas o mais importante é isso. Ele transforma suspeitas em provas. E isso pode virar o jogo no tribunal. Ah, e o nosso trabalho não acaba quando a gente entrega o laudo, tá? A gente dá todo o suporte depois para esclarecer qualquer ponto. Histórias como a do Carlos são mais comuns do que a gente imagina. Se você já passou por algo parecido, conta aqui nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão na mesma situação. E claro, compartilhe essa análise com alguém que talvez precise saber que existe uma solução. E para quem precisa de uma análise do próprio caso, o tempo é fundamental. Não deixa para depois. É só apontar o celular para o QR Code na tela ou clicar no primeiro link da descrição para falar direto com o perito da nossa equipe. Agir rápido pode mudar tudo. A história do Carlos prova que com as ferramentas certas, a justiça é sim alcançável. A pergunta que fica no final é: e aí, tá pronto ou pronta para transformar suas suspeitas em prova?